ela não me ama. Ou, Deus sabe que eu vou largar isso, mas não deixo de trazer almas para a igreja. Meu ministério continua abençoado. Por isso que creio que Deus entende. Ou, tenho dado dízimos e ofertas que ajudam muito essa igreja. E Deus sabe do meu coração. Então, o nível do tempo que Deus dá aperta um pouco. Versículo 22. Eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, pega uma enfermidade braba, pode perder o emprego, sofrer um grande prejuízo. Mas ainda assim não quer parar. Versículo 23. Ferirei de morte seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ou seja, perde um ente querido. Aí, o escândalo vem à tona. Sabe aquele momento que o homem diz que não ama mais a esposa? E que a nova esposa não tem... Ele arrumou outra, né? Não ama mais aquela, né? Arrumou outra. E essa nova esposa não tem nem a idade do tempo de casamento que ele tinha com a... sofreu do lado dele durante a vida toda, quando ele era um nada. Então a Bíblia fala a esse respeito também. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 13 a 16, que diz assim: ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Estava chorando, estava fingindo que está orando, etc. Deus não está ouvindo a oração. Está bem claro aqui. Não aceita nem oferta, nem oração, nem nada. Continua, versículo 14. E dizeis: por que, Senhor? É porque o Senhor foi testemunha entre você e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, divórcio, abandono, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Malaquias, capítulo 2, versículo 13 a 16. Ou seja, nem adianta orar mais, pois Deus não quer ouvir seus arrotos. Arruma um problema, larga a família e quer ser feliz. Olha o problema que os filhos passam a ter. Eu tirei isso aqui de um site, de uma matéria de um site de psicólogos do mundo. Não tem nada a ver com crente. Qualquer um que for lá, fizer essa busca aí no Google, vai achar exatamente um site de psicologia do mundo. Psicólogos do mundo falando isso aqui. Que é uma mensagem, é um estudo feito em cima de casais que se separam, né, que têm filhos, enfim. É opinião científica do que acontece com crianças envolvidas numa separação. Então, dependendo da idade, vai ocorrer crianças ficarem retraídas, né, ter pesadelos frequentes. A criança se sente culpada. A criança muda o comportamento para agradar os pais na esperança deles continuarem casados. Eles se sentem culpados. Vou melhorar, vou parar de fazer malcriação, etc. Se eu não fizer malcriação, eles podem continuar casados. A culpa foi minha. A criança cria um mundo fantasioso onde aquela situação não está acontecendo no mundo dela e passa a ser agressiva, triste, com raiva. Desleixo nas atividades de rotina, como alimentação, higiene e tarefas escolares. Vergonha que outras crianças saibam que os pais delas estão se separando. Começa a falar palavrão e fazer o que os pais não gostam. Desmotivação da vida, conflitos emocionais e hormonais, que fazem as crianças ficarem confusas e até o ponto de uso de drogas, álcool e participar de grupos revoltados ou seguir influências que incentivam até mesmo não dar valor à vida. Eu vi isso na minha família, né?
eu vi isso acontecer na minha parentela e posso afirmar a vocês, é muito pior do que essa análise aí dos psicólogos. Eu vi no óculos. Então não é uma mensagem apenas para quem tem cargo. Não. Quem tem responsabilidade somente não. É para as ovelhas também que estão virando bode. Lá no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 e 16, assim, não sabiais vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de uma meretriz? Não por certo, versículo 16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Então, sabe aquele jargão do tipo assim, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser? Sai tendo relações sexuais e não sabe por que de uma hora para outra está tendo pesadelos, já está aceitando fazer o que não fazia antes, abriu uma janela para o inimigo e agora não consegue mais ter uma relação sadia, a lascívia tomou conta. E todo ser humano é uma oportunidade em potencial. Não consegue ver o ser humano como ser humano, mas apenas para satisfazer seus desejos. Então Judas ficou brincando de ser crente e ficou desviando um dinheiro aqui, outro ali, fez discurso de que era um homem bonzinho, até que Satanás tomou conta e o fim é desistir da vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 4 a 6, diz assim, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu 50 por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Versículo 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27, o que dá ficar brincando no terreno do inimigo. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, fazes depressa. Então, Judas, versículo 3. Mateus 27, versículo 3 a 5. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, o que nos importa, isso é contigo. Versículo 5, eles, atirando todo o tempo a moeda de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, essa palavra não é para você tomar como uma acusação, né, mas um alerta. Tipo assim, ainda dá tempo. Lança fora a maldição, se arrependa, largue tudo que está te atrapalhando. Não permita o pior acontecer. Não permita que pessoas inocentes paguem pelo teu erro. Antes de eu ser crente, eu tive uma amante. E após sofrer um acidente e parar numa cadeira de rodas, eu tive tempo para meditar e chamar a amante e dizer, eu decidi ficar com a minha família e ser fiel à minha esposa. Nunca mais você me procura, senão você vai conhecer um homem violento. Então nunca mais eu tive amante e hoje, graças a Deus, eu tenho 43 anos de casado. Então existem situações na vida que você precisa romper. Se for o emprego, a faculdade, né, a amizade virtual e até mesmo a igreja. Então Mateus capítulo 5, versículo 29 diz assim, portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se percam teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ainda dá tempo. Valorize a família. Este é o teu bem maior. Não adianta a gente ficar na igreja com carteirinha de membro, carteirinha de crente, cara de crente e, na realidade, trazendo prejuízo à nossa família. Esse é o nosso bem maior. Precisamos nos arrepender. No momento que a gente se arrepende e chega para o Senhor Jesus Cristo, confessa, assim, eu fiz besteira. Eu não chega nem às vias de fato, mas meu pensamento eu não estou conseguindo. O Espírito Santo, ele vai orientar, vai mostrar o que tem que ser feito, mas precisa começar a fazer. Então vai
Vai dar força para orar, vai dar força para jejuar, vai dar força para ler Bíblia, vai dar força para se afastar. Às vezes tem que se afastar. Pega lá as redes sociais e dá um tempo. Dá um tempo assim do tipo, esquece isso. Essa é a realidade. Se está vindo para te atrapalhar, para acabar com você, para acabar com a tua família, né? com a tua vida, com Cristo, né? Isso não é só uma palavra para pessoa casada não, né? Porque na realidade a vida sexual só é permitida, isso é para crente, essa palavra é para crente, a vida sexual só é permitida para quem é casado. Então fornicação, se tu procurar lá no Google, bota no Google o que é fornicação, você vai ver. Que é o ato sexual de pessoas que não são casadas. E a fornicação, quem pratica, não herda o reino de Deus. Está muito claro na palavra. A gente começa a entender por que Jeremias ele não era bem quisto na sociedade onde ele vivia. Porque as pessoas queriam ouvir o que elas queriam ouvir, mas Jeremias falava aquilo que Deus mandava falar. Eu trouxe aqui uma palavra que está na palavra. É só abrir a Bíblia, que na realidade hoje, infelizmente a grande maioria, está iludida, achando que pode tudo e tudo pode. E o final, infelizmente, é o desastre. É o desastre da família. É a vergonha, é a dor, é o inocente, né, que não tem nada a ver com a história, que acaba sofrendo, né, por erros de adultos. Então nós precisamos refletir, não vim aqui como santarrão, como exemplo de nada. Eu fui incomodado com essa palavra, o que eu estou fazendo nesse momento é um resumo do Evangelho de Mateus, mas recebi essa palavra, recebi outras, que eu vou trazer, né, de outros assuntos, vou trazer. Eu estou aqui, não é para agradar a homem, né, não estou aqui em busca de seguidores, não estou aqui em busca de curtida, não ganho nada do YouTube, não ganho nada de ninguém, ninguém me patrocina, não vim trazer aqui bandeira de religião nenhuma, muito menos de pastor e de igreja. Não tenho, né, nenhum tipo de amarração, né? Eu vou, visito e frequento a igreja porque tem que fazer parte, mas não tenho essa coisa de levantar bandeira. Então eu vejo o corpo de Cristo, né, como sofre, né, quando esse tipo de coisa acontece. Esposas que sofrem quando os maridos entram nesse tipo de túnel da perdição. E vice-versa, né? Já em um número menor, mas acontece também de esposas se deixarem levar aí pelo enganador, né, se achando tal e por aí vai. Então nesse dia eu quero te agradecer, Espírito Santo, que essa palavra possa fortalecer, possa ajudar, possa animar. E obrigado, Espírito Santo, pela lembrança. Eu vou estar colocando aqui, eu não havia pensado nisso, mas enquanto orava, o Espírito Santo me trouxe assim de forma muito forte. Eu vou trazer aqui um site de ajuda para casais. Tem uma pessoa aí que ela é tipo assim, para mim uma referência para ajudar casais em crise. Eu vou estar colocando aqui. E muito obrigado, Espírito Santo, por essa lembrança. Assim também como tem um site para quem está preso em pornografia. Tem um trabalho muito sério sendo feito por um homem de Deus que foi preso nisso aí durante muitos anos, ficou preso nisso aí, frequentando igreja lá nos Estados Unidos, e hoje ele tem um ministério, entendeu, de libertação e de ajuda para pessoas que estão presas, né, em pornografia, enfim. É muito forte. O nome do ministério é Pure Life. Steve Gallagher é esse homem de Deus que é ministro aí desse ministério. Obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço, muito obrigado. Que o Senhor esteja fortalecendo o povo de Deus e que o Senhor Jesus Cristo, como disse ele na palavra, possa estar fazendo com que o Senhor Espírito Santo esteja glorificando o Senhor Jesus através desta obra.
Si cabalo, que né, derraba chuva. Muito obrigado, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo.